Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 5, do dia 7 de junho de 2021. Estamos começando o nosso segundo bimestre, tá? Nosso segundo bimestre ele já é mais, digamos, mais motivacional aí, né? No aspecto que a gente já vai ver como manipular banco de dados utilizando PHP, tá? Então, a proposta da aula de hoje é exatamente essa. A gente vê um pouquinho sobre banco de dados, que é uma coisa que vocês já sabem do ano passado, né? Com outros professores, vocês tiveram contato com essa disciplina de banco de dados, com esse conceito de banco, tabelas, linhas, colunas, tá? Então, vou dar uma rápida revisada sobre o que é banco de dados e depois a gente já vai ver como integrar PHP e banco de dados. E aí a gente vai ver como a gente faz a conexão com MySQL, como criar um banco de dados e como criar tabelas. Isso tudo via linhas de código, né? Via comandos e códigos PHP. Por fim, eu tenho o exercício de fixação, tá? Como de praxe. Aqui eu coloquei uma observação aqui, tá? São duas funções aí que geraram dúvidas no trabalho do bimestre passado. Então vou estar explicando a diferença sutil entre elas, ok? Então isso aqui é rápido e a gente foca depois em PHP e banco de dados. Pessoal, então nas aulas passadas a gente viu que essa função i7, né, é para fazer a validação de formulários, verificar se a variável foi setada ou não, tá? Só que alguns grupos me retornaram falando que ela não estava dando certo. Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é apresentar uma nova função que já existe no PHP, que é a função empty. E ela é bem parecida com a i7. Tem poucas diferenças, tá? E eu vou estar explicando quais são. Vou explicar o código primeiro, depois eu volto na definição, tá? Vamos lá, pessoal. Seguinte, ó. Eu usei a função i7, tá? Então, estou perguntando aqui se essa variável nome ela está setada. O que é estar setada? Se ela está definida, tá bom? Então, se ela, o exclamação aqui é negação, né? Se ela não está setada, se ela não está definida, eu vou exibir a mensagem, a variável nome não está definida. Se não, ou seja, se daqui for falso, né? Então a variável nome está definida. O mesmo eu fiz para a idade, tá bom? Então, se a variável idade aqui, negação, não está setada, não está definida, eu vou imprimir. A variável idade não está definida. Caso contrário, a variável idade está definida. E aqui eu usei uma outra função, né, que vocês não conheciam ainda, que é a função empty, que basicamente verifica se está vazia, tá? Então tá perguntando assim, ó, assumindo que a variável nome ela esteja definida, ela exista. Ela existe, mas ela é vazia? Se ela existe e ela é vazia, então eu vou entrar aqui, a variável nome está vazia. Caso contrário, a variável nome não está vazia. E mesma coisa para a idade, tá bom? Então, basicamente, aqui a gente verifica com a i7 se a variável existe, se ela foi definida, tá? Mas só isso, a gente não verifica se ela está em branco ou não. Para verificar se ela é vazia, se ela está em branco ou não, a gente tem que usar essa função empty aqui, tá bom? E aí vem a definição, ó. I7 verifica se uma variável está definida. Tá? Função empty verifica se uma variável está vazia ou não. Tá? Então existem várias possibilidades. A variável pode estar definida e vazia, se for uma string vazia, por exemplo. Tá bom? Vamos testar esse código aí. Aula 5. Vou abrir um formulário básico, tá? Onde eu tenho o nome, campo nome e o campo idade. Vou exibir o código fonte. Então, ó, método post do formulário, tá? O input aqui, o nome desse input é nome, né? E o de cá é idade. Nome e idade, tá? Então vamos lá. E eu não coloquei nada aqui, tá? E vou clicar em cadastrar. Olha lá. A variável nome está definida. Ela foi setada. Por que ela foi setada? Porque ela existe lá.
Ela existe aqui, essa variável nome, tá bom? Mesma coisa idade. Idade está definida, ó. Está definida aqui, tá? Só que as duas estão vazias. Eu não coloquei nada nelas, tá? Vou voltar e preencher nome. Cadastrar. Olha, a variável nome agora está definida e não está vazia. Não é uma string vazia. Agora é uma string contendo o nome. Benício Matheus Pérez Vilas Boas, tá? Então é essa a ideia. Se eu colocar a idade aqui, ó. Então, ambas estão definidas e ambas não estão vazias. Ah, professor, então o i7 não tem função nenhuma, né? Na verdade, tem. Qual que poderia ser uma função do i7? Vamos lá no código aqui. Eu vou aqui na validação, tá? Ao invés de colocar nome aqui, eu vou colocar nome X. Vamos supor que eu coloquei esse X aqui por engano. Vou atualizar aqui. Olha lá, a variável nome não está definida. Por quê? Porque não existe essa variável nome X. Existe a variável nome e a variável idade. Agora, a variável nome X, ela não existe nesse formulário, tá bom? Então, é essa a ideia aí, né? Essa pequena diferença entre a função iSet e a função empty. A iSet verifica se a variável existe ou não, se está definida ou não. Só que ela não verifica também se está vazio ou se não está vazio. Para verificar isso, a gente tem que usar a função empty. Tranquilo? Bom, pessoal, vamos lá. Então, vamos falar agora sobre PHP com MySQL, tá? Uma introdução. Então, o PHP é muito utilizado principalmente pela sua capacidade de interagir com uma fonte de dados. Então, dados que vão alimentar o PHP ali. Pode ser banco de dados, pode ser uma planilha, pode ser um XML, dados em servidores de e-mail e assim por diante. No nosso caso, vai ser banco de dados. O que é um banco de dados? Conjunto de dados com uma estrutura regular com a finalidade de organizar as informações. Então, essa é a principal meta, principal objetivo dos bancos de dados, ó. Organizar as informações. Então, a gente tem um padrão no banco de dados. Toda tabela tem chave primária, a forma de consultar é a mesma, a forma de inserir um registro no banco de dados é a mesma. Então, devido a essa padronização aí, que o banco de dados é bastante utilizado, tá bom? Imagine aí que não existisse esse banco e aí cada pessoa salvasse, né, as informações de um jeito. Então, por exemplo, uma pessoa ia salvar tudo em um arquivo TXT, a outra ia criar um arquivo TXT para cada banco, a outra ia criar um arquivo TXT para cada tabela, a outra ia criar um arquivo TXT para cada linha da tabela. A gente não teria um padrão. Então, por isso que o banco de dados atua nessa organização de informações e nessa estrutura regular. E aí, um banco de dados, o que ele faz, né? Ele agrupa informações de mesma finalidade. Por exemplo, acervo de livros, produtos de uma empresa e assim por diante. Falamos de banco, vamos entrar mais nesse conceito aí, falando de tabelas. Aqui são alguns exemplos, tá? De SGBDs, MySQL, o MongoDB e assim por diante. Tabela. Então, o banco de dados tem o nome do banco, né? E esse banco é constituído de uma ou mais tabelas. A tabela, ela organiza os dados em forma de linhas e colunas, tá? Então, as colunas aqui são as características, né? Conhecidas como campo. Por exemplo, a coluna título é uma característica, a coluna nome é uma outra característica e a coluna ID é uma outra característica que vai acabar sendo a chave primária da tabela. E as linhas são os registros, tá bom? Vamos a um exemplo para ficar mais fácil esses conceitos aqui de serem entendidos. Eu tenho uma tabela aqui, ó, o nome da tabela é aluno, tá? E aqui eu especifiquei que são 5 colunas, tá? São 5 características que cada aluno vai possuir. O ID, que é a chave primária, que é o que vai identificar cada aluno individualmente e exclusivamente. Isso aí é um identificador único, né?
o nome de cada aluno, o curso de cada aluno, CPF de cada aluno e o e-mail de cada aluno. O CPF poderia ser chave primária? Poderia também. Por quê? Cada pessoa tem o seu CPF, que é diferente de todos os outros CPFs de todas as outras pessoas. E aí, cada linha aqui é um registro. Então, aqui é um registro, aqui é outro registro e aqui é outro registro, tá? Registro seria o quê? Cada linha é um aluno diferente. Essa linha é um aluno, essa linha é outro aluno e assim por diante. Bom, chegamos à parte interessante aí da aula. Integração PHP com banco de dados. Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui, tá? Para mostrar o que a gente vai fazer hoje. Primeiro momento, a gente vai ver se a gente tem conexão com o banco de dados, com MySQL ou não, tá? Então, a gente vai testar. Estou conseguindo conectar? Ok. Depois disso, a gente vai criar um banco de dados vazio, só com o nome dele. Criar um banco de dados com nenhuma tabela. Depois, a partir desse banco de dados já criado, a gente vai criar uma tabela para aquele banco de dados. Pessoal, então, ó, aqui é o passo a passo, tá? Para conectar o PHP ao MySQL, vamos utilizar uma extensão chamada MySQLi, tá? Já existe essa extensão, alguns códigos aqui vão ser meio que decorados, tá? Não precisa saber a sintaxe correta, precisa entender como que funciona, tá? Passo 1, a gente vai criar um objeto dessa classe aqui, ó, MySQLi, tá? E o passo 2, né, a gente vai chamar a função construtora dessa classe aqui, passando esses 4 argumentos, 4 parâmetros, né? O servidor, o usuário, a senha e o banco de dados, que é opcional, tá? Por que é opcional? Daqui a pouco eu explico. O passo 3, a gente abre a conexão, a gente tem que sempre fechar a conexão. Vou mostrar o código aqui e aí eu explico essa parte aqui também para vocês, tá? Então, para a gente se conectar ao MySQL, o código é bem pequeno, tá? A gente vê se a gente tem conexão ou não. Primeira coisa que eu falei com vocês é o quê? Que a gente vai criar um objeto, né? Desse MySQLi, tá? E vamos chamar a função construtora. A função construtora é esse daqui, ó. Essa função aqui, tá? E aí essa função, a gente pode passar 3 parâmetros ou pode passar 4 parâmetros, tá? Para testar a conexão, a gente não precisa passar o banco de dados. A gente só quer saber se tem conexão ou não com o MySQL lá, tá? Então, nesse caso, a gente vai passar só esses 3 parâmetros aqui. O primeiro parâmetro aqui, ó, tá até errado aqui que eu não corrigi, tá? É servidor e aqui é servidor também. Vou até corrigir agora aqui. Só um minutinho, onde que eu tô? Tá. Conexão, servidor, servidor. Prontinho. Bom, deixa eu voltar no slide. O primeiro aqui é o nosso servidor, tá? No nosso caso, a gente está acessando localmente, né? Nosso servidor local. Então, é o localhost. O usuário root, tá? E a senha, no meu caso, a minha senha é essa, MGVB, tá? Normalmente, a senha é vazia, tá? Senha é só aspas duplas, tá? No meu caso, eu coloquei essa senha, mas no caso de vocês, a senha aqui vai estar vazia, beleza? Então, aqui a gente cria um objeto do MySQLi, igual eu falei aqui, ó. Criar um objeto da classe MySQLi. Passei os parâmetros, né, de conexão, tá? E aqui eu faço um if, para verificar se deu erro ou não. Então, olha, chamei o connect error, né? E aqui é o seguinte, se tiver algum erro, ele vai dar que isso aqui é verdade, né? A conexão resultou em algum erro. E ele vai exibir essa mensagem, ó, conexão falhou, qual tipo de erro que teve, e vai matar a execução, matar o processo aqui, ó. Esse comando aqui é para matar, beleza? Se não entrou aqui, né, se isso aqui não for verdade, ele simplesmente vai exibir a mensagem conexão realizada com sucesso, tá bom?
E essa última linha, ela fecha a conexão com o banco de dados. Beleza? Vamos testar isso daqui para vocês entenderem. Bom, aqui, ó, entrando sem usar código que a gente viu, tá? Só para vocês verem como que funciona. Para entrar no MySQL aqui, ó, usuário root, minha senha mgbb, tenho conexão com o meu banco de dados, com meus bancos de dados, no caso, né? Eu vou excluir esse banco de dados aqui, tá bom? Deixa eu ver onde que eu vou aqui. Pera aí. Aqui, achei. Banco de dados, 7 de junho, eliminar. Pronto. Beleza. É porque eu vou criar esse banco de dados daqui um tempinho, tá, pessoal? Só para não dar erro. Bom, vamos ao que interessa então. Códigos, aula 5. E aí, ó, o código que eu mostrei no slide para vocês, esse código aqui, é esse arquivinho aqui, tá bom? Conexão mysql.php. Então, eu vou clicar nele e vou ver se eu tenho conexão ou não. Conexão realizada com sucesso. Então, eu tenho conexão. Ah, professor, mas em que situações poderia falhar? Poderia exibir essa mensagem de erro aqui? Poderia acontecer isso se o nome do servidor fosse passado de forma incorreta, ou do usuário, ou a senha. Vamos testar isso então? Vamos lá. Vou abrir ele aqui, tá? E vou colocar uma senha diferente, ó. Vou lá no meu código, tá? Ó, e vou dar um F5. Conexão falhou. Acesso negado para usuário root. Tá usando senha? Tá usando, mas a senha tá errada, beleza? Ah, vamos trocar aqui então. Vamos colocar o nome de usuário diferente aqui. Vamos ver se vai funcionar. Olha lá, conexão falhou, acesso negado. Então, se a gente não tiver conexão por algum erro aqui, ó, tá? Ele vai exibir uma mensagem de erro. Tranquilo? Então, eu salvei aqui corretamente. Se eu der um F5, conexão realizada com sucesso. Isso significa que eu consigo acessar como é que fala? Essa parte aqui do meu banco de dados, onde tem todos os bancos, né? Bom, continuando aí, pessoal. Já estou até imaginando que esse errinho aqui está duplicado nos outros slides, tá? Mas eu já corrijo quando for mandar esse slide para vocês. A próxima parte é criar um banco de dados. Então, como que eu crio um banco de dados? Eu vou ter que se conectar, né, primeiramente ao MySQL, tá? Então, essa parte que ela vai estar toda no código. Eu vou ter que só adicionar a parte de criação do banco de dados, que é essa parte em vermelho aqui, ó. Observem aí, pessoal. Então, isso daqui é repetido, ó. É onde que eu faço a conexão, tá? Com o MySQL. Aqui é onde eu fecho a conexão. E eu acrescentei, né? Essas 5 linhas aqui. O que eu estou fazendo aqui? Estou usando a sintaxe do MySQL para criar um banco de dados. Então, ó, create database 07 junho, tá? Eu peguei essa consulta aqui, né? E joguei para a variável SQL. E aqui eu fiz um if, ó. Então aqui eu peguei a conexão, né? Esse objeto aqui da classe MySQLi, chamei a função query, que é a função que realmente faz alguma ação no banco de dados, né? E passei essa consulta aqui. Então, se isso daqui me retornar verdadeiro, quer dizer que a criação foi realizada com sucesso, a criação do banco de dados. Aí eu vou exibir a mensagem, banco de dados 7 de junho, criado com sucesso. Se não, erro criando o banco de dados, e aí eu exibo qual erro que o banco de dados me retornou, tá? Que o MySQL me retornou.
Vamos testar agora esse código, pessoal. É esse aqui, ó, criar banco, tá? Já vou até corrigir isso daqui também. Servidor. Ok. E vou voltar aqui e vou criar o banco, ó. Banco de dados 7 de junho criado com sucesso. Vamos ver? Atualizar aqui. Olha lá ele aqui, ó. Não tem nenhuma tabela a princípio, tá? Ah, em que situações, professor, poderia dar erro? Poderia entrar nesse else aqui. Uma das situações é eu tentar atualizar essa página, né? Já existe o banco, não vai conseguir criar o banco novamente. Vamos atualizar então. Olha lá, pessoal. Erro criando o banco de dados 7 de junho. Não posso criar o banco de dados 7 de junho. Esse banco de dados já existe. Beleza? Outra situação, né? Se eu colocar aqui, ó, a sintaxe do SQL de forma errada. Então, por exemplo, vai create colocar sem o E. Colocar o T mudo aí, ó. Erro criando um banco de dados. Você tem um erro em sua sintaxe SQL. Cheque o manual que corresponde ao seu servidor versão do servidor MySQL para uma correta sintaxe. E aqui ele fala onde está o erro. Está próximo daqui. Tá bom? Então, alguns erros que podem acontecer. Bom, voltando aqui, código normal, ele vai continuar dando erro porque já existe o banco de dados. Mas se eu mudar o nome do banco de dados, ó, ele cria tranquilamente. Beleza? É sempre bom ir olhando aqui, ó, para verificar se está realmente acontecendo de forma correta o que a gente está fazendo. Tá bom? Por fim, como criar tabela. Então, na criação de tabela, vejam só. Vou voltar aqui um pouquinho. Para mim criar o banco de dados, eu não passei o banco aqui. Por quê? Porque eu vou criar o banco ainda, tá? E nem aqui na hora de conectar o MySQL. Lembram que eu falei com vocês que o banco de dados é opcional? Passar como parâmetro ou não? Tá. Na hora que eu for criar uma tabela, eu já tenho que passar o banco. Olha aqui, ó. Por que eu tenho que passar o banco? Porque eu tenho que saber para onde que essa tabela vai. Para qual desses bancos aqui, ó, a tabela que eu criar vai ir. Vai ser para esse banco, vai ser para esse, vai ser para esse. Qual que vai ser? Então, nesse caso, nesse caso, eu tenho que passar, né, nessa função construtora do MySQL, tem que passar esse quarto parâmetro, que seria o nome do meu banco de dados, ó, 7 de junho. Tranquilo? E o que que tem de diferente aí, pessoal, em relação a isso daqui, ó? Pouca coisa. O que vai ser diferente é isso daqui, ó. Eu não vou criar um banco de dados. Eu vou criar uma tabela. Beleza? Então a sintaxe é essa: create table, o nome da tabela, tá? Aqui eu ponho parênteses abrindo, onde eu vou colocar as colunas da tabela, os campos. E aqui eu tenho parênteses fechando. Então, parênteses abrindo aqui, parênteses fechando, aspas duplas abrindo, aspas duplas fechando e ponto e vírgula. E aqui é a sintaxe para criar, né, os campos, as colunas. Então, aqui o ID, que é do tipo inteiro, sem sinal, autoincremento, chave primária. Então, o ID que vai identificar essa tabela, cada linha dessa tabela. O login, que seria uma cadeia de caracteres de tamanho variável, com no máximo 30 caracteres. E a senha aqui, ó, com no máximo 100 caracteres. Ok? Tá, vamos testar aí, ó. Então, se essa consulta aqui, ela me retornar verdadeira, a tabela usuário foi criada com sucesso. Se não, eu exibo a mensagem aqui e verifico qual erro que ocorreu. Tranquilo? Vamos lá, vamos testar esse código então. Vou voltar aqui. Criar tabela. Tabela usuário criada com sucesso. Vamos verificar se foi criado mesmo. Olha lá, pessoal. 7 de junho, tabela usuário. Está criada com sucesso.
Quais situações poderiam ocorrer erro? Se eu tentar criar ela novamente, não vai dar certo. Por quê? A tabela usuário já existe. Outro erro que pode acontecer, sintaxe, né? Mesma ideia lá, ó. Opa, não é esse. É esse daqui, né? Cadê o criar tabela? Eu não abri o criar tabela ainda. Vamos lá, criar tabela aqui. Vou rodar ali. Olha lá, você tem um erro de sintaxe, beleza? Vamos tentar passar um banco de dados que não existe, para ver o que vai acontecer. Conexão falhou. Data, banco de dados, 7 junho XO, desconhecido. Tá bom? Esse erro aqui, ó, foi dessa parte aqui, tá bom? Eu não consigo conectar com MySQL porque não existe esse banco aqui, ó. Tá? Então é essa a ideia. Beleza? Bom, então para a aula de hoje foi isso, tá? Eu vou mandar esses códigos para vocês aqui, tá? Esses 3 códigos aqui. E aí eu passei 2 exercícios para vocês. Os dois são de manipulação de banco de dados usando PHP. Então, criar banco, criar tabela com esses campos. Criar banco, criar tabela com esses campos. Tranquilo? Aqui são as referências utilizadas. Então é isso. Bons estudos e até mais.